Cultura Geral. Apoio Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos começando mais um programa super especial, né? Cultura Geral, 10 anos no ar. Pensar em fazer programas como Cultura Geral, que é o desenvolvimento realmente do pensamento crítico e também das coisas que acontecem, das situações que acontecem na sociedade, é sempre muito importante para todos nós, não só aqui da TV, mas também do rádio e também das plataformas digitais que nos acompanham, né? Se inscrevam no canal, tanto da TV Banqueta quanto do Cultura Geral. Não percam os nossos conteúdos, são vários conteúdos, são importantíssimos, né? Mais de 700 programas gravados aqui na TV e no rádio, e é muito importante que a sociedade brasileira nos acompanhe nessa batalha, nessa caminhada tão bacana que a gente faz por aqui. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto super importante, né? Que é o contexto de uma sociedade que vive do desempenho, né, que precisa performar sempre bem, esse controle que as pessoas têm da sua própria subjetividade, né, dentro de uma filosofia de domínio que é chamada de sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, como queiram, né, mas também voltado também para o campo feminino, né, que é essa luta diária, para além das questões do feminino, que já são coisas, são situações que precisam ser vencidas diariamente. A gente tem também esse desenvolvimento, né, de ideias em que a mulher, para além de tudo, vive vamos dizer, né, já falamos aqui outras vezes também, uma ditadura de todas as outras coisas. Por exemplo, do desempenho, de ser feliz, de estar sempre bonita, dessa autocomparação. Então, já não basta todas as lutas que as mulheres já têm. Ainda tem essa outra ainda que é preciso performar e performar sempre muito bem, principalmente nas redes sociais. E a gente está recebendo hoje aqui a psicóloga Juliana para a gente tratar desse assunto que é tão importante, né? A gente tem encontrado, né, Juliana, assim, nas redes sociais um campo muito grande de pessoas que participam aqui do programa também e que nos ajuda a pensar nisso, né? O mundo masculino ainda está distante, muito distante ainda de entender todas essas dinâmicas que as mulheres vivem, e agora mais distante um pouco ainda, porque a gente ainda tem que entender qual é a dinâmica desses padrões que são colocados sociais e que as mulheres têm que dar conta disso também, né? Seja muito bem-vinda, desculpa pela introdução longa, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom papo, né? Porque eu acho que a gente pode começar por aí, né? A gente vive num mundo masculino, que as mulheres estão acessando esses espaços de poder, espaços de direitos, mas ainda a gente tem inúmeras barreiras simbólicas, né, psíquicas para atravessar. Então, toda essa lógica do cansaço, do desempenho, da produtividade, a gente precisa fazer um recorte de gênero. Porque por mais que a gente diga que o lugar da mulher é onde ela quiser, por mais que a gente tenha muitos avanços no campo do direito, no campo do acesso, algumas políticas públicas, a gente tem também a subjetividade feminina, né, que é marcada, que é inclusive a minha linha de pesquisa, que é marcada por todos esses anos, né, de invisibilização, de silenciamento. Então não basta dizer, vai lá, né, mulher, faz o que você quiser, sendo que tem vários outros papéis que são colocados como femininos que também estão nas costas das mulheres, né? Eu tinha até errei o nome, uma outra oportunidade aqui que eu sempre confundo, mas eu estava vendo algumas coisas do Cottardo Caligari e ele fala, por exemplo, desse mito de 3.000 anos de ódio às mulheres, né? Então nós temos uma construção, né, de um mundo que sai de matriarcal e vira patriarcal. Então nós temos uma construção de 3.000 anos, a mulher com aquela com quem o diabo conversa, e ela ela é odiada dentro da sua, até dentro de um conceito epistemológico, né? Você já nasce com esse contexto encaixado na sua psique. Como é que a gente pensa isso? Porque não é uma luta de 50, 100 anos que a gente vai travar essa luta
para ver se com o passar dos séculos a gente consiga começar a mexer nessas dores, né? E eu lembro que o Cottardo fala o seguinte: se a primeira, a segunda ou terceira onda do feminismo, que seja, estou repetindo literalmente o que ele disse, se desse conta disso, pelo menos de mexer nessa ferida, já seria um grande caminho para a gente poder começar a discutir nesse pensamento que é esse mito de 3.000 anos de ódio às mulheres. Como é que a gente pode pensar isso? O Cottardo, ele vai dizer, né, que está na alma da cultura ocidental o ódio às mulheres, né? Porque o ser com quem o diabo fala e o ser a qual a decisão leva à ruína. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque as mulheres, elas, em muita medida, não confiam nas próprias decisões, nas próprias escolhas. Parece que tem algo que leva as mulheres a buscarem uma tutela, alguém que diga a ela como ela deve agir, o que ela tem que fazer. Isso acaba colocando as mulheres muito vulneráveis ao que vem de fora. Então, se a gente pensar nas redes sociais, por exemplo, as mulheres são o maior público-alvo das publicidades, dos coaches que vão ditar comportamento, que vão dizer como elas devem agir. As mulheres estão sempre em busca, né, de como elas devem agir. O feminismo ganha vários espaços sociais pra gente, mas até uma coisa que você falou, que eu acho importante, né? Você disse de uma passagem de uma cultura matriarcal para patriarcal. As antropólogas vão dizer que a gente nunca teve uma cultura matriarcal, no sentido de que a gente nunca teve uma cultura onde as mulheres governavam, eram dominantes e os homens eram dominados. Então, o que a gente tinha era uma cultura matrilinear, não matriarcal no sentido de poder e dominação. Mas em culturas matrilineares, o cuidado era entendido como algo da cultura, da comunidade e responsabilidade de todos. Então, hoje, a gente tem um movimento que vem muito a partir, principalmente ali, né, do início do capitalismo, que se consolida principalmente no século XIX, com a definição da divisão sexual do trabalho, que é essa divisão de que o trabalho de cuidado, o cuidado afetivo, o cuidado das crianças, o cuidado da casa, a gestão, é papel feminino, e o papel dos homens é o papel de prover, de gerir, de gerar, né, recursos financeiros. Então, quando se afasta dessa matrilinearidade, primeiro que as relações vão sendo mediadas pelo poder, né? Então a gente vai ter a instauração do patriarcado capitalista, que vai trazendo essa ideia de acúmulo. Então a gente vai se afastando dessa coletividade. Então a gente tem também um apagamento em todo esse momento, que eu acho que é importante a gente marcar o tempo que isso se dá, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, a caça às bruxas, foram 5 séculos. E a gente costuma dizer da caça às bruxas como um momento de delírio religioso, assim. A igreja queimava as mulheres porque era um delírio um delírio religioso de que queria... Não foi simplesmente isso. Foi um grande apagamento social, político e econômico de todo o saber feminino, do uso do conhecimento feminino, da medicina feminina, né? O que era chamado de bruxas eram mulheres que estudavam, que falavam, que tinham conhecimento de ervas, que tinham conhecimento do próprio corpo, da intuição feminina. Então a gente vem de 5 séculos de apagamento desse saber e de uma construção de um pensamento patriarcal. Então, de um pensamento de que nós estamos subjugadas, de que é a mulher que fala com o demônio, que todos os males vêm da mulher. Então, bem, se os males vêm da mulher, eu não posso escutar a minha própria voz, né? Porque a minha própria voz pode me induzir ao errado. Então, eu vou ficar nessa posição tutelada pelo outro, perguntando ao outro o que ele espera de mim, o que ele quer de mim, que é muito o que a psicanálise vai desenhar como discurso da histérica, né? Que institui um grande outro ali, esse que supostamente é mais forte, mais poderoso do que eu e que tem um saber que eu não tenho. Então, as mulheres vão ficando nesse movimento de pedir que digam o que ela deve ser. E aí a nossa sociedade patriarcal tem uma resposta, né? Você tem que ser dócil, calada, obediente, mãe, abnegada. E aí isso também não combina com uma sociedade que é capitalista, né? Como assim? Eu tenho que produzir, eu tenho que gerar. Então, hoje, eu vejo muito na clínica justamente esse movimento das mulheres tendo um ideal patriarcal,
que não é só porque a gente falou que a mulher, o lugar dela é onde quiser, que simplesmente isso desaparece da psique feminina. Então tem o ideal patriarcal ainda, as mulheres se cobram serem femininas, serem mães, serem esposa, serem todo esse estereótipo do feminino. Temos o ideal do feminismo, né? Você tem que ser empoderada, independente, fazer seu dinheiro. E temos o ideal da produtividade, né? Você tem que estar sempre lucrando, você tem que estar sempre tirando o melhor de tudo. Daí a gente vai extrair esse sofrimento violentíssimo que traz uma tortura quase que diária, né? Porque nesse contexto, todos esses sentidos, esses 3 pilares que você coloca, eles se relacionam durante o dia, né? Se a gente imaginar que a gente tem em torno de 60, 70 mil pensamentos por dia, a gente vai entender que isso se transiciona dentro da psique. Esse sofrimento que as pessoas trazem com elas e não saber lidar com as suas próprias frustrações proporciona uma certa tortura psicológica nesse caso para as mulheres, assim, no sentido de dela não dar conta disso tudo ao mesmo tempo. Tem uma pesquisa de uma pesquisadora americana, Carol Gilliam, se eu não me engano, sobre o nome dela. E ela vai fazer uma pesquisa muito interessante sobre a construção da moral e da ética. E aí ela vai dizer que a moral masculina, ela é construída por eu mereço que o mundo me dê o resultado daquilo que eu faço. Então, o mundo tem que estar a serviço dele. Já a ética feminina, a moral, principalmente eu gosto de diferenciar moral de ética, e eu acho que combina mais com moral, a moral feminina, ela está baseada em estar a serviço do mundo. Então, a Carol, ela vai dizer que as mulheres não sentem eticamente, moralmente correto se preocuparem consigo mesmas e deixarem de fazer as coisas para os outros. Então, pensa o acúmulo de coisas que vai se juntando quando essa mulher vai juntando inúmeras funções. Então, ela tem a função profissional, ela tem a função de casa, ela tem a função de vida social, vida pessoal, vida conjugal, e aí ela vai acumulando tarefas. E a gente teve um movimento muito grande das mulheres alçarem novos espaços, mas a gente não teve um pensamento do masculino, por exemplo, repensar atividades domésticas, o cuidado, essa divisão sexual do trabalho mesmo. As mulheres foram para o campo de trabalho remunerado, mas pouquíssimos homens foram para o trabalho de cuidado. Então a gente vê que a conta não fecha, porque as mulheres em média trabalham 3 vezes mais do que os homens. E elas não recebem também por isso. Então a gente também tem esse corpo explorado, que se a gente pensa em séculos passados, né, século XVIII, século XIX, a gente dizia muito, principalmente primeira onda do feminismo, muito de uma exploração de um corpo para reprodução, né, da capacidade reprodutiva. Hoje a gente vê essa exploração também no campo de trabalho remunerado, que as mulheres recebem menos, né, as mulheres têm jornadas maiores de trabalho, as mulheres levam em média, por exemplo, uma mulher que gesta, ela leva em média 4 anos para retornar ao mercado de trabalho e recebendo menos. Então, isso são dados que dizem como que essa mulher está existindo socialmente, né? Que peso é esse que está sendo trazido? Porque a gente tem um movimento forte de dizer, vamos mulheres, né? Façam, construam, mas... E é um movimento do capitalismo, né? Eu acho que o capitalismo, ele captura. E sim, ele é um sequestro isso. Das pautas, né? Ele sequestra as pautas, né? Eu cortei vocês. Não, imagina. E é isso, é importante, porque eu acho que a gente precisa pensar o quanto que é complexo isso. Que não basta a gente dizer, então vamos todo mundo para o psicólogo, para todo mundo criar autoestima, né? Vamos, mulheres, criar autoestima que vocês vão conseguir. Não basta. Vamos criar políticas públicas. Então a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de creches, a gente precisa de que a sociedade ajude as mulheres a conseguirem equilibrar os pratinhos. É preciso também. Mas aí a gente também tem um discurso capitalista, a gente também tem a crise acontecendo, a gente tem um monte de coisa acontecendo. E eu acho que é importante a gente entender que não é um fator, né? As mulheres estão sobrecarregadas por fatores políticos, econômicos, sociais, simbólicos, geracionais. Você tocou numa palavra que é o simbolismo, e me faz buscar Pierre Bourdieu
quando ele fala tanto da violência simbólica como também da dominação masculina, né? Eu tive pouco tempo, tem pouco tempo que eu li o livro A Dominação Masculina, por estar nessas discussões, nesse processo, né, que é uma desconstrução de uma mentalidade em que a gente precisa trabalhar esse campo real da dominação masculina, entendendo como que essa dinâmica se dá até dentro da gente, porque a gente reproduz isso o tempo todo, né? E eu percebo muito, por exemplo, quando se fala das estruturas que formam as outras estruturas estruturantes. Então, Bourdieu traz esse pensamento das estruturas estruturantes que formam as outras estruturas, né, ou seja, aquilo que vai, aí falando para o público, que é a estrutura que cria as estruturas que dominam a nossa existência. Então, pensar tudo isso também, você vai ler o livro, por exemplo, A Dominação Masculina, sem conhecer também o que sociologicamente Bourdieu quis dizer com as estruturas dominantes do mundo, vai fazer quase que uma confusão na cabeça da pessoa, principalmente das pessoas que estão lendo que os livros são muito técnicos, mas de certa forma ele traz um alento, né, que é assim, é preciso pensar, nós homens precisamos pensar como nós criamos e estamos alimentando essa estrutura. Essa volta toda para te perguntar o seguinte, como que a masculinidade, né, e aí a masculinidade de uma forma geral, né, ela pode contribuir consigo mesmo, né, não com as mulheres, mas contribuir consigo para essa desconstrução. Porque também falar que está tentando se desconstruir, eu estou fazendo uma desconstrução. Primeiro que é difícil demais, né? E segundo que é uma desconstrução que vai durar séculos, não vai ser uma coisa de 30, 40, 50, 100 anos, né? Como é que a gente pode pensar nesse sentido, já que a gente tem dado passos, nós demos alguns passos para frente, mas andamos bastante para trás. Sim. Também. Eu penso que, por um lado, os homens eles vão ter que abrir mão de privilégios, e aí é um pouco complicado, porque narcisicamente, né, recuar dessa posição de privilégio. E uma coisa que eu acho que é importante dizer, né, para quem está em casa também, assim, que às vezes quando a gente fala da dominação masculina, as pessoas tendem a individualizar. E a pensar, mas eu não estou dominando ninguém. E quando a gente diz da dominação masculina, é uma dominação estruturada, estruturante mesmo, né? É uma dominação discursiva, de pensamento, de posições sociais, da forma como a gente julga, da forma como a gente pensa. Então, não é sobre aquele indivíduo, né? A gente não está dizendo do masculino como aquele homem. O homem é ruim, mas é toda essa construção, né? Discursiva, ideológica, social. E eu penso que, além dessa dinâmica dos homens abrirem mão dos prejuízos, eu vou para uma linha muito de trazer uma consciência para os homens de que eles também perdem muito, né? Se a gente pensar, por exemplo, no cuidado, o quanto que o patriarcado toma dos homens, principalmente se a gente pensar homens de gerações anteriores, a experiência da paternidade. Deles não construírem relacionamento com os próprios filhos, assim. Não, isso é responsabilidade da mulher. E aí depois, na vida adulta, querem ter um contato com o filho. E a gente vê uma dificuldade, assim, desses homens construírem vínculos. Então, eu acho que é importante que os homens também se deem conta do quanto que essa divisão do que é feminino, do que é masculino, também os violenta. Porque a gente vai vendo homens buscando símbolos fálicos, né, de dinheiro, de trabalho, de uma exaustão também, para sustentar uma posição de masculino que muitas vezes faz com que ele tenha que matar dentro de si a sua própria subjetividade. E aí vai tomando, né, essas performances vão congelando muito a gente, fixando a gente em posições que impede que a gente viva relações como seres humanos, com as nossas ambiguidades, com as nossas subjetividades. Você acha que essa questão do desejo, bem trabalhada pelo capital, obviamente, ao longo da história, e agora o sujeito virou empreendedor de si mesmo, isso é tudo pensado, tudo construído, né? Nesse momento da digitalização da vida que a gente está vivendo, a gente vai conseguir identificar isso e retornar nesse campo,
nesse ponto, é uma pergunta difícil, que dá uma tese de doutorado, mas... Dá. Mas eu acho que é pensar tudo isso junto. Acho que a proposta nossa é pensar juntos o que a gente... Porque, por exemplo, não adianta a gente ficar falando assim, que você fala, né? Que a mulher vai lá, que você vai conseguir, que nós vamos te dar força, que tal. Não é isso, não é essa a intenção. Nunca foi a intenção do programa, nunca foi a intenção minha. Mas assim, como que a gente pode construir isso juntos, né? Como é que eu tenho que desconstruir isso? E esse programa serve muito para isso, para gente, vamos pensar juntos, vamos tentar desconstruir juntos. Sim. Como é que a gente pode pensar isso junto, assim? Porque essa questão da desumanização, né? Da volatilidade das relações, desse amor líquido, dessas relações líquidas, e Bauman já falava antes, que está indo para o gasoso, né? Ainda vai piorar ainda. Como é que a gente pensa isso, Juliana? Eu tenho uma fala que é muito recorrente de dizer que a gente tem que pensar com a própria cabeça. Eu acho que a intuição, voltando lá na Caça às Bruxas, né? E aí depois, principalmente depois no pensamento cartesiano, né? A gente toma a intuição como se ela fosse algo muito místico e como se a racionalização fosse superior à minha intuição. Então eu não escuto o que o meu corpo fala, eu não escuto o que o meu incômodo fala, eu começo a buscar uma racionalização para tudo aquilo que eu sinto, para tudo aquilo que eu vivo. E eu acho que isso nos afasta muito de escutar os nossos próprios incômodos. Um exemplo para isso se tornar algo mais palpável, assim, né? Entendível. Por exemplo, um casal heterossexual está num relacionamento e algo incomoda. Ao invés dele se perguntar assim, o que será que está me incomodando? Ele vai lá para as redes sociais e aí um coach de relacionamento diz: é porque a sua mulher está muito masculina. Ela está querendo mandar demais e é por isso a energia não está equilibrada. E às vezes não se trata disso, às vezes se trata de uma questão individual da história desse sujeito, que vai aparecer na relação, ou às vezes se trata de uma comunicação que precisa ser feita ali na relação, porque esses papéis, né, de feminino, de masculino, dentro da sociedade, dentro das relações, eles pautam muito numa dinâmica como se pudesse haver um encontro pleno, e como se cada um exercendo o seu papel certinho, vai dar tudo certo. Daria perfeito, né? Assim, a mulher faz o seu papelzinho, o homem faz o seu papelzinho, combina todo mundo. E não considera a nossa condição dividida, como vai dizer a psicanálise, que é a condição do desejo, a condição da dúvida, da ambiguidade, da hipocrisia, da diferença. Então, da perversidade, do medo. Sim, e dessa confusão, né? Uhum. De que, bem, eu amo, eu desejo... o Lacan, ele tem um conceito que é amódio, né? Que é um amor com ódio, que eu amo, eu odeio. É humano, isso é humano. Mas a gente tem tentado se aproximar muito das máquinas. E aí eu vi uma psicanalista que eu gosto muito, Ana Sui, falando esses dias numa entrevista, que ela perguntou ao ChatGPT o que diferenciava ela dele. E aí ele, na resposta, o resumo era basicamente que era porque ela tinha um corpo. E é isso, a gente tem um corpo, e esse corpo é limitado, esse corpo sente, a gente tem essas emoções, a gente tem essas ambiguidades. Então eu acho que um caminho é a gente se humanizar mais, porque nessas buscas por manuais perfeitos de como viver a vida, a gente vai se aprisionando a dinâmicas de certo e errado, não dando espaço para dúvida, para diferença, vivendo nessas polaridades em diversos setores, né? E eu acho que os algoritmos das redes sociais também fazem muito isso, porque a gente fica na bolha de todo mundo que pensa igual, e aí parece que tem um jeito certo de viver. E aí tudo aquilo que é meu, que escapa desse supostamente certo, eu tomo como errado, como algo que deve ser controlado, como algo que deve ser disciplinado. Não é à toa, na minha percepção, eu tenho até escrito um artigo sobre isso, que o autocontrole e a autodisciplina, que vem disfarçada ali, né, de autocuidado, na verdade é uma autoexploração, virou capital social, assim, de eu me mostrar com esse corpo controlado, com essa relação perfeita, que não tem conflitos, né, tem até essa coisa, se tem conflito na minha relação, então ela é abusiva, então, e é bem mais complexo do que isso, né, então eu acho que, como você falou, assim, é uma questão que dá para pensar um doutorado inteiro, mas a minha linha de raciocínio caminha um pouco por aí. Eu acho que a gente se humanizar mais, olhar para essa bagunça que a gente é, assim, nós somos bagunçados. E que é uma bagunça gostosa, é só a gente aceitar, né? É. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.
a gente está conversando sobre essas dominação masculinas, vamos dizer assim, para fazer uma homenagem também ao grande e saudoso Pierre Bourdieu. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, quase que o Bel aqui me pega de surpresa, né? Mas voltando com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, a gente está falando um pouco de subjetividade masculina, feminina, o controle da masculinidade sobre a sociedade ao longo dos milênios, né? Ao longo dos séculos, né? E essa ideia de discutir todo esse campo da subjetividade para que consigamos trabalhar, né, em todos nós a nossa própria subjetividade e, como disse a doutora Juliana aqui, antes de ir para o intervalo, aprendermos a lidar com as nossas próprias bagunças interiores, né? Juliana, eu queria conversar com você agora sobre essa ideia de controle dos corpos. E a gente vai trazer essa ideia de controle dos corpos pensando lá atrás, assim, nos estudos, por exemplo, de panótica ou os estudos de vigília mesmo dos corpos, quando os estados vão falar. O Estado vai falar a hora que você tem que acordar, o que você tem que fazer, como que você tem que estudar, tipo de alimentação que você vai ter, qual o tipo de relação que você vai ter entre homem e mulher, e etc., ou família, etc. Então, o seu corpo ele é controlado o tempo todo, né? E hoje nós temos um problema maior, não só o corpo, mas as mentes também, por causa das big techs também, né? Nós falamos agora há pouco das redes sociais. Sim. Então, nós temos um controle maciço do que a gente pensa e controle maciço dos nossos corpos, né? Como que a gente pensa isso também? Como é que a gente traz isso para esse campo do que a gente está discutindo? Porque, volto a falar, a mulher também ainda é objetificada e ainda em alguns momentos, ou boa parte do tempo, é visto como coisa ainda, né? Então, como é que a gente pensa tudo isso? E porque é tanta coisa para a gente falar e tanta coisa para a gente falar, a gente precisa desconstruir e a gente vai pegando parte por parte aqui, vai dar mestrado, doutorado e tal, e a gente vai embora, né? Como é que a gente pensa tudo isso para a gente tentar fazer uma ideia do que é esse controle de corpos e como que o feminino está dentro desse controle? Sim. Eu acho que a gente começar pelas big techs é um bom ponto, né? Que os sociólogos têm construído uma ideia de que a gente está vivendo um tecnofeudalismo. E algo que tem preocupado muito quem estuda o campo social é justamente que as subjetividades estão sendo moldadas pelas redes sociais. Então, a gente tem as big techs definindo como vão ser essas subjetividades. Isso inclui desejos, prazeres, posições sociais, posições no mundo, como o sujeito se entende enquanto pessoa, enquanto sujeito. E as mulheres acabam sendo o maior público
não só dos conteúdos nas redes, né, conteúdos voltados para aparência, para modos de se comportar. A gente vê muitos coaches comportamentais voltados justamente para as mulheres, né, dizendo como elas devem ser enquanto mulheres, como elas devem ser nos relacionamentos, como elas devem se vestir. É comum que eu falo, né, para a mulher tem, por exemplo, dizendo, olha, se você é profissional, você tem que se vestir assim, você tem que se portar assim. A gente não vê esse mesmo conteúdo voltado para o público masculino, por exemplo. E aí eu penso que as mulheres, as meninas, que é algo até que eu falo no meu livro, que eu vou construindo como a autoestima feminina é moldada na nossa sociedade, e eu coloco que as meninas são construídas numa carência de subsídios psíquicos, no sentido de que Winnicott, ele vai dizer que nós nascemos com uma capacidade criativa, que é uma capacidade de criar e de inventar. E que a base da nossa autoestima vai estar nisso, no quanto eu confio que eu posso criar no mundo. O que acontece é que criatividade e espontaneidade não é algo que combina com o feminino, porque o feminino, ele parte de uma ideia de obediência. Então, como eu posso ser espontânea se eu preciso obedecer? Então, as meninas são treinadas para prestarem atenção no que o outro deseja delas, ao invés de escutarem o que elas desejam. O efeito, a gente vai ver isso na vida adulta, né? Então, a gente poda a autoestima e a criatividade feminina para que ela se conforme ao feminino, até porque as mães querem que as filhas sejam boas meninas, para que elas não fiquem perdidas na vida, porque a filha também vai ser vista como um troféu do quão bom foi esse trabalho maternal dessa mulher que gerou ela. Então a gente vai vendo esse efeito cascata, né? E aí essa mulher, que é o que eu coloco no meu livro, diante desse desamparo psíquico, de subsídios internos para tomar as próprias decisões, e a gente pode até voltar lá em Eva, né? Não confiar de que as minhas decisões serão boas decisões, ela vai ficar muito mais vulnerável ao que vem de fora. Então a gente vai ver as mulheres com uma autoestima, que é o que a doutora Valesca Zanello chama de autoestima terceirizada. Que a mulher, ela precisa do olhar do outro para se enxergar. E aí a gente entra na objetificação, né? Desde daquela que se faz de santa para casar, aquela que se expõe sexualmente para ser desejada. Então, é um lugar da mulher se ver para além de coisa mesmo, né? Se ver como um sujeito não só de direitos, mas um sujeito de desejo também. Isso está internalizado? A gente, na clínica, parece isso muito internalizado, assim. Internalizado e reflexo de sofrimento? Completamente. E você me fez pensar em algo curioso, que, em geral, as mulheres que chegam até o meu consultório são mulheres que já têm letramento de gênero, que já estão politizadas, são mulheres que têm um acesso a esse conteúdo já, esse conteúdo do feminismo, esse conteúdo, né, de repensar essas posições. Mas é muito curioso como não basta saber com a cabeça, no sentido de não basta racionalizar e ter acesso a esse discurso enquanto ideologia ou enquanto algo teórico. Porque por mais que essas mulheres tenham um discurso racional, de que eu sei que eu não preciso de um relacionamento para ser feliz, eu sei que eu não preciso da aprovação do outro, eu sei que eu posso falar numa reunião, eu sei que eu posso colocar a minha opinião. Ainda assim, há marcas subjetivas que estão ali nessa construção, nessa estrutura de como ela se entende enquanto pessoa. Então a gente vê síndrome da impostora, a gente vê essa sensação de que eu vou ser descoberta a qualquer momento, esse lugar não é para mim. Impressionante, né? E onde, obviamente, que o ódio está recalcado aí, ele aparece em alguns momentos. Como que ele pode aparecer, assim, nesse discurso e ele vem disfarçado de alguma outra coisa que acaba piorando as relações da pessoa? A gente estava falando um pouco de disciplina, né? Eu acho que o autocuidado, por exemplo, tem muita ideia de amor próprio que está numa ideia de pura pulsão de morte, assim, de auto-ódio, numa dinâmica de voltar a um inorgânico, no sentido de que é chama-se de autocuidado, de amor próprio, mas é um tirano interior que diz que tem que fazer tudo certo, que tem que fazer tudo muito perfeito. Tem uma palavra que aparece demais na clínica: impecável. E aí é curioso, né, que vem essa coisa do pecado. Quanto que o pecado tá ali no feminino.
E essa construção da palavra, né? O Dunker, quando eu entrevistei o Dunker, a gente estava falando da palavra, como que ela vai moldando, né? Essa ideia de construção e de solidificação, né? Então, assim, o impecável é essa coisa, assim, aí você volta 3.000 anos atrás e tal, e é sempre essa coisa, assim, da remissão, do pecado, do perdão, da reconstrução, é uma loucura, né? E você falou uma coisa, assim, de pulsão de morte. A gente está vivendo um momento muito forte de pulsão, assim, tanto de vida quanto de morte, mais de morte, porque as pessoas têm essa coisa, assim, você falou nessa coisa, assim, de eu vou ser descoberta a qualquer momento. Tá? E isso traz essa pulsão de morte muito latente. Sim. Até para trazer um contexto, né, da pulsão de morte, para quem não tem muito acesso ao que Lacan vai propor a partir dessa ideia de Freud, mas a pulsão de morte, ela está muito ligada ao que a gente está vivendo hoje no capitalismo tardio, porque é uma ideia de inorgânico, assim, de não ter mais nenhum sofrimento, de não ter mais nada que gere tensão psíquica. Então a gente vê que o sujeito, ele tá mirando nisso, ele tá mirando numa completude, ele tá mirando na medicalização, ele tá mirando na psicologia, como eu vou pro consultório e eu não vou mais sofrer, eu vou ter um relacionamento, e aí o primeiro desentendimento já não sabe mais lidar. Então é uma tentativa que vem fantasiada de um autocuidado, de uma melhor versão, mas que na verdade tem ideais super tirânicos no sentido de querer que seja o melhor, que faça tudo muito certo, que não erre. E aí a gente mira nessa coisa de melhor versão e a gente acerta numa autoexploração, assim, que o sujeito já não sabe o limite. E aí tem uma ideia de Freud, que ele vai dizer que o superego, que é essa instância psíquica das leis, das regras, do campo social que é introjetado dentro de nós, que o superego funciona muito bem com a pulsão de morte. E o superego, ele vai ser baseado numa ideia de se você pode, você deve. E aí se a gente vai lá em Han, né, quando ele fala que a sociedade do desempenho traz uma... Se antes a gente vivia numa sociedade de repressão, hoje a gente vive numa sociedade de você pode tudo. Você é empreendedor de si mesmo. Não tem limite. Basta querer e se esforçar. Então o sujeito entende, bem, basta querer que eu posso. Então eu preciso de esforço. E aí ele vê nas redes sociais todo mundo só mostrando sucesso. Então o que ele vai pensar? Eu não estou me esforçando bastante. Então eu vejo isso no consultório, assim, de pacientes que chegaram, eu tô acordando 8 horas da manhã. Aí passaram alguns meses, eu comecei a acordar às 6. Às 6 não tá dando tempo, eu tô começando a acordar às 4:30 da manhã. Ela não vai dormir mais, né? Porque... O que você faz de 11 até 6? Né? Acorda e vai trabalhar. Isso. É uma... E a gente não tem limite mais, porque o telefone tá na mão, né? E o nosso trabalho muitas vezes está envolvido no telefone. Então, vai entrando muito nessa dinâmica de se autoexplorar mesmo. Numa performance de disciplina, mas que na verdade são corpos dóceis, né? São corpos explorados ali. E a gente vai confundir muito os efeitos das dinâmicas de poder com desejo. O Dunker, que é um psicanalista, ele tem uma fala assim, que a gente precisa ter muito cuidado com planos, metas, disciplina, que podem ser jeitos perfeitos para a gente fugir daquilo que a gente verdadeiramente deseja. Então, às vezes, a gente vai nessa coisa de performar o que parece que está todo mundo fazendo e a gente vai se perdendo nesse caminho, assim. E aí, vira uma vida, às vezes, de até muito sucesso. Eu tenho mulheres, assim, no consultório, que são mulheres muito bem-sucedidas, mas que não têm conexão alguma com aquilo que elas fazem. E aí elas olham para a vida e dizem, a minha vida tá sem sentido. E a gente entra em casos depressivos, em casos extremamente ansiosos, com ansiedade generalizada, onde tem tudo aquilo que disse que traz felicidade, mas eu tô infeliz. Então o que aconteceu? É uma materialização da felicidade? É nesse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, eu lembro do Rubem Alves, aliás. Rubem Alves falando assim, a gente não presta atenção nas coisas simples. Um banho quentinho, né? Um lugar gostoso, aconchegante, quieto. A gente não presta atenção nisso. Então, tudo tem que ser macro, tudo tem que ser grande, tudo tem que ser abundante, os melhores lugares, sabe? E às vezes tem essa contradição. Às vezes a pessoa está num lugar e fala, não, eu quero ir para a roça. Aí está na roça, eu quero ir para a cidade. E fica essa dicotomia.
doida, né, na vida. Essa questão de não entender qual é o seu lugar. Ou seja, quando você fala assim que as pessoas materialmente elas estão realizadas, ou seja, ela desejou, realizou, porque se a questão era material, ela conseguiu, mas e aí? Né? Vamos ser o que daqui para lá? Né? Que aí vem. Tá por aí essa... Eu acho que sim. E eu acho que também é uma falha no discurso que a gente pega do capitalismo, né? Porque o capitalismo vai se apropriar dessa condição do desejo humano e vai dizer, nós temos bens de consumo que vão saciar esse desejo. Mas o desejo é estruturalmente insatisfeito. Então o desejo, ele tem desejo de desejo, vai dizer Lacan. Sim. Então a gente deseja desejar. E aí quando a gente vai para uma lógica do lucro, do acúmulo, a gente vai perdendo isso que aquele filme Dias Perfeitos, não sei se você assistiu, é ótimo, né? Que ele presta atenção em cada detalhinho, assim. Quanto que a gente vai perdendo esse estar presente na própria vida, né? Esse desfrutar. E o quanto que a gente vai criando uma expectativa de que aquilo vai me trazer uma felicidade plena. Aí você deu o exemplo, né? Eu vou pro campo. Aí chega lá no campo, tem mosquito. Ai, nossa, não tô feliz aqui, vou pra cidade. Aí vou pra cidade, tem trânsito. Vai ter sempre algo insatisfeito, mas é preciso que isso seja causa de desejo. Então, que me movimente para a vida. Agora, se a gente vê na castração, na limitação da vida, uma pura barra da nossa satisfação plena, a gente vai ficar muito insatisfeito, mas não insatisfeito num lugar de fome, mas insatisfeito num lugar de uma frustração de dizer a vida não tem mais sentido, porque nada é completo e não vai ser mesmo, ainda bem, né? Que ainda bem que não seria. é, né? E essa ideia de... e aí é bem coach mesmo. Que você não deu certo porque... E aí é a questão do empreendedor de si mesmo. Você não deu certo porque você não se esforçou bastante. E aí as pessoas não estão sabendo lidar com essa questão, tipo assim, não tem problema você não ter dado certo, porque as coisas não darem certo. 90%, 80% da nossa vida as coisas vão dar errado, né? E as pessoas... não que a gente soube em algum momento lidar com as nossas perdas ou com as nossas frustrações, mas piorou demais, né? Essa condição da pessoa lidar com o seu próprio sofrimento, né? Nessa ideia de tecnofeudalismo, nessa ideia do empreendedor de si mesmo, nessa ideia de ser feliz o tempo todo, de medicalização e tal, lidar com o sofrimento, que é uma questão humana, o ser humano nasce para sofrer, né? A partir do momento que ele sai daquele lugar quentinho, gostoso e tal, e pula para fora, é sofrimento, claro, né? E aprender a lidar com isso é um desafio. Como que isso aparece para você na clínica? Aparece com a espera das promessas mágicas, né? Então, eu acho que o avanço dos coaches não é à toa, por mais que agora tenha ficado um pouquinho queimado, né? Mas graças a Deus. Um boom dos coaches que é justamente nessa promessa, né? De simplificar toda a complexidade humana. Não, é você ser empreendedor de si mesmo, é você se tratar como uma empresa. Nós não somos como uma empresa, não tem como fazer uma gestão de si mesmo, né? E a gente para de viver e a gente entra em tempos obsessivos onde a gente passa a administrar. A gente tem visto isso na realidade hoje, né? Pessoas que não vivem, que administram. Pessoas que não duvidam, calculam. Então, assim, quando surge uma dúvida que causa angústia, ao invés da gente pensar a partir de si mesmo, da gente usar aquilo como mola, não querendo dizer que de todo limão a gente tem que fazer limonada, mas esse pensar, você estava falando aí, eu fiquei pensando, né? Tem tanta gente que sofre por não ter conquistado coisas que quando elas vão para análise, elas nem desejaram. E elas estão ali sofrendo porque elas não conquistaram aquilo. Quando elas vão se dar conta, aquilo nunca foi um desejo delas. Então, quanto que a gente precisa se perguntar até, o que é sucesso para mim? Eu quero ter sucesso em quê? Como, né? Como que eu vou me sentir bem-sucedida? Lembrando que ainda assim será um bem-sucedida castrado, limitado, né? Não todo. É uma dificuldade, né? Qual é o maior desafio que você vê assim, dentro dessa construção? Não só no seu atendimento, na sua clínica, nos seus estudos, mas também, assim, aí pegando Juliana feminino e tal, qual que é o grande desafio, assim? Pensar tudo isso sendo mulher também e trabalhar tudo isso sendo feminino. Eu acho que a mulher, ela precisa entender que tudo isso está atravessado nela,
porque também eu acho que chega um ponto da mulher tendo contato com toda essa realidade do lugar do feminino na sociedade, que ela se indigna muito e que ela começa a dizer: eu vou ser completamente diferente, eu vou fazer minha vida completamente diferente. Eu acho que a gente reconhecer que temos esse medo marcado na nossa carne. Esse atravessamento vai estar marcado porque a minha mãe, que me criou, ela foi criada por uma mulher, que foi criada por uma outra mulher. Tem uma história geracional que vai marcando essas mulheres. Uma história de silenciamento, uma história de não poder decidir por si mesma. Eu falo, até a década de 80, as mulheres, para abrir uma conta no banco, elas precisavam da assinatura do marido. Então, hoje, quando a gente fala que as mulheres se sentem não autorizadas a terem o próprio dinheiro, por exemplo, ou aceitam condições de trabalho degradantes por pouco, condições de trabalho que, por exemplo, homens não aceitariam, a gente precisa pensar que as mulheres realmente não aprenderam a ter o próprio dinheiro, a gerir o próprio dinheiro, a tomar as próprias decisões sem autorização do outro. A gente está falando, né? 80, é logo ali, não tem tanto tempo assim, né? Então eu acho que passa um pouco por esse... Entender também o limite da racionalização, como eu estava dizendo. Não basta a gente ter um discurso como o feminismo, que é muito importante, mas não basta só a gente ter esse discurso. Acho que a gente tem um longo caminho de travessia aí para as mulheres irem reconstruindo e construindo, porque a gente tem sempre esse movimento cíclico, né, social, de vai e volta. A gente teve uma péssima notícia aí, não sei se você viu, que a gente tem hoje a maior população machista entre os meninos de 16 anos, que a gente já teve em todos os tempos. Eu não tive essa informação ainda hoje, mas assim, eu já tenho entendido isso já há um tempo, né? Que é a primeira vez que a gente tem uma geração construída que retrocedeu, né? E isso é preocupante demais, né? Muito. E eu acho que, a gente estava falando de masculinidade um pouco antes também, e eu acho que isso também é efeito desse ódio recalcado às mulheres que está aparecendo aí através das violências, desses movimentos de incel, de red pills, dessa masculinidade, né, odiosa. Porque todas as crises também no capitalismo vão fazendo com que os homens se sintam emasculados. Porque, bem, se a minha masculinidade está firmada em eu ser o provedor, está tendo uma crise econômica. O meu salário já não sustenta mais a família como antes. Enquanto as mulheres, em geral, estão vivendo melhor do que as mães, porque nós temos mais direito, os homens, em geral, estão vivendo pior do que os pais. Porque eles têm que trabalhar muito mais, porque a vida está muito mais difícil. Porque hoje a renda de um homem dentro de casa não dá conta de manter a família. Então, essa crise da masculinidade, ela também está atrelada à crise do capitalismo, porque a masculinidade se sustenta no poder capital. Então, o quanto que a gente também precisa pensar as masculinidades para que os nossos meninos não também sejam violentados por essa masculinidade que impõe a eles um lugar de ter que sustentar essa postura viril, essa postura fálica e poderosa que custa também o desejo dele, a subjetividade dele, a capacidade dele de amar, de construir relações com mulheres, no geral, né? Não só relações amorosas. É um grande desafio social. Bom, chegamos ao final dessa conversa super legal. Ju, muito obrigado pela... Desculpa a intimidade, mas eu estou chamando aqui, né? Juliana de Ju, mas eu acho que a gente vai conversando também e eu vou tentando também trazer um pouco mais dessa intimidade para a gente também ficar mais aberto e o público também entender que a gente pode construir a partir de boas relações, de boas conversas, boas intimidades e que ajudem a gente também a desenvolver um pensamento crítico e faz a gente voltar um pouquinho para dentro da gente mesmo, né? Muito obrigado pela sua participação, fiquei muito feliz. Deixa um recadinho para as nossas mulheres e para o nosso público. Sim. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Espero que eu possa ter contribuído aí para você também que está assistindo, a ser uma sementinha boa para você pensar com a própria cabeça, para você questionar. Então, escute os seus incômodos, escute isso que fala dentro de você, porque a nossa intuição, o nosso corpo é algo muito importante. Eu tenho uma amiga que ela tem um conceito que é corpo-bússola, da gente usar o nosso próprio corpo como bússola. Então, por muitos séculos, o corpo feminino foi explorado e foi nomeado
como objeto, mas é preciso que a gente retome esse corpo enquanto experiência, enquanto poder, enquanto prazer, enquanto existência, né? Porque o corpo também é um lugar, o veículo pelo qual a gente cria vínculo no mundo, né? A gente retome esse espaço como nosso para que a gente possa existir um lugar mais nosso no mundo. Ainda que pareça bem pessimista, né, quando a gente olha para o futuro, eu acredito sim que a gente possa transformar, nem que seja o nosso meio, onde a gente está inserido. Então, que tenha sido plantadas boas sementinhas aí para quem está em casa. Com certeza. Deixa suas redes sociais. Deixo sim. Quem quiser me acompanhar no Instagram é psi.juliana Matos. E lá também vocês encontram o meu canal no YouTube, que eu costumo postar vídeos sobre todos esses temas que a gente falou aqui hoje. Foi lá que eu encontrei, viu, gente? E eu estou sempre pesquisando e estou sempre encontrando pessoas bacanas como a Juliana. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de vocês e amanhã estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.